O artigo que a gente vai analisar para a gente poder falar sobre o método de pareamento é o artigo Políticas de Financiamento Estudantil, análise do impacto do FIES no tempo de conclusão do ensino superior, que foi publicado na revista Economia e Sociedade em 2021, né? É importante, antes da gente começar a falar do método do pareamento, entender qual que é o problema que motivou a pesquisa. Então, assim, a pergunta ela já vem de uma forma muito objetiva, né? O FIES influencia o tempo que os estudantes levam para concluir o ensino superior? E aí, diante dessa pergunta, a gente tem as variáveis, né? A variável explicativa vai justamente trabalhar em cima de quem participou do FIES e quem não participou do FIES, né. Então a variável explicativa, ela é o alinhamento partidário entre o presidente e o prefeito. Já a variável resposta, ela vai avaliar o tempo total de conclusão daquele aluno que participou ou não participou do FIES, considerando a estimativa de conclusão de um curso de graduação e o atraso nessa conclusão também, né. E aí a gente traz o contexto da política pública, né, sobre o que é o FIES. O FIES ele é um programa do governo federal, criado para financiar estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior, que eles não possuem condições financeiras de custear integralmente um curso de graduação no estabelecimento privado. E aí a cronologia, ela se dá em 2000, pela Lei 10.260, quando se foi criado o Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. 2000 a 2009 a gente entra numa primeira fase do FIES, que é a consolidação do programa, as regras iniciais de financiamento. De 2010 a 2014 a gente tem a segunda fase do programa, que vai justamente ter como destaque a expansão do número de vagas e uma flexibilização de garantias. E a partir de 2015, a gente entra numa fase de regulamentação do programa, com novas regras de juros e com critérios de rendas mais rígidos, né. Então o que o programa ele vem? Ele vem como objetivo financiar os estudantes, né, oferecendo crédito para o custeio e de mensalidade do ensino privado, ampliar o acesso ao ensino superior, democratizando a entrada dos jovens de baixa renda nas faculdades e diminuir as barreiras econômicas também e a permanência nos cursos, tá. E aí, considerando isso, e como o FIES ele não é concedido de forma aleatória, surgiu um problema típico, das avaliações de impacto. Os estudantes beneficiados, eles são diferentes dos estudantes que não são beneficiados pelo financiamento, que não receberam o financiamento. E aí os autores então o autor então ele definiu 2 grupos, né, um grupo de tratado e um grupo de controle. O grupo de tratado são os estudantes que receberam o FIES, e o grupo de controle são os estudantes que não receberam FIES. Só que aí, quando a gente compara grupos muito diferentes, poderia gerar um viés nessa pesquisa, né, porque eles têm características diferentes. E aí, para resolver esse problema, então, os autores eles utilizaram o método do pareamento. Por quê? Porque daí, a partir do método do pareamento, eles conseguem construir um grupo de controle formado por estudantes o mais semelhante possível aos beneficiários do programa, entendeu? E aí a gente vê os dados que são utilizados. A base de dados utilizados para poder fazer esse levantamento foi o ENADE, o Censo de Educação Superior, né, e o IGC, que mede a qualidade das instituições. E aí o recorte para fazer essa pesquisa foi no período entre 2007 a 2017, apenas em instituições privadas e a modalidade de cursos presenciais. A gente não se fez uma pesquisa, em cursos semipresenciais e em cursos EAD, tá? E uma observação importante é que não existem, na pesquisa, dados antes e depois do tratamento. Então o estudo ele vai utilizar o pareamento para comparar exclusivamente grupos semelhantes. E aí a gente chega no principal aspecto metodológico do artigo, né, que é o método de pareamento, né, e, cada estudante beneficiário ele vai ser comparado com o estudante não beneficiário, tá, que possui uma probabilidade semelhante de participar do programa. E aí com isso a gente cria um grupo de comparação mais parecido com o grupo tratado, né. E aí reduz o problema de viés da seleção.
E aí todo o método de avaliação de impacto, ele depende de algumas hipóteses para que se possa interpretar os resultados com efeitos causais. No caso do método do pareamento, a hipótese que se trabalha é a hipótese de independência condicional, tá? Ou seja, qualquer diferença observada nos resultados, eles têm que ocorrer da participação do FIES e o controle deve se tornar comparável. Tá? Então, os autores verificam essa hipótese realizando diversos testes, tá? E aí, mesmo assim, eles reconhecem que ainda podem existir fatores não observados, como motivação ou dedicação no estudo. Então, para reduzir esse problema, eles complementam a análise utilizando o método de Lebel, que vai procurar controlar a influência dessas características não observáveis, tá? E aí a gente vem com os principais resultados, né, o que que os resultados, trouxeram, que a participação no FIES, ela aumentou o tempo necessário para concluir a graduação, e pelo método principal, os estudantes financiados levaram em média aproximadamente 4 meses a mais para concluir o curso de graduação em comparação a estudantes semelhantes que não participaram do FIES. E aí foi observado também um aumento no prazo da conclusão, principalmente durante a primeira fase do programa. E quando os autores aplicam o método de Liebel, os impactos diminuem, indicando que parte do efeito inicialmente observado pode estar relacionado a características não observáveis dos estudantes, né? Então, assim, a avaliação que a gente tem do artigo é que ele apresenta alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, né. Um ponto a ser destacado é que ele utiliza uma base nacional bastante ampla, né, que foi construída a partir de bancos de dados do INEP. Além disso, tem um rigor metodológico, né, nessa pesquisa, né, os autores não utilizam apenas um método de avaliação de impacto, mas ele tem 3 estratégias diferentes, comparando os resultados, verificando sua robustez. Além disso, teve-se uma preocupação, né, de realizar testes para verificar se o pareamento realmente tornou os grupos, comparáveis. E aí nos pontos fracos, nos pontos mais vulneráveis, a gente destaca que o estudo ele continua sujeito, né, a restrições típicas de pesquisas observacionais, porque ainda podem ter fatores que não foram observados e que influenciam tanto a participação no programa, quanto também o tempo de conclusão do curso de graduação. E além disso, o estudo ele vai analisar apenas as 2 primeiras fases do programa do FIES, que é ali entre no início de 2010, né, e ali 2017, né, 2015, né. Então a gente não se avaliou os efeitos das mudanças implementadas com a regulamentação, com a rigidez maior dos financiamentos e tudo, né. Então, assim, esse é um artigo que ele é muito bom para poder justificar e para poder considerar ele como exemplo de método de pareamento, né. E ele demonstra muito que o método do pareamento, ele pode ser utilizado para estimar efeitos causais, quando não se tem um experimento aleatório, desde que sejam respeitadas as hipóteses do método, né, e aí realizar os testes para poder verificar a sua validade. E aí a gente chega à conclusão, né, que o FIES ele ampliou realmente o acesso ao ensino superior, integrando os estudantes ao sistema educacional, também aumentou o tempo, né, de permanência dos estudantes, garantindo maior estabilidade acadêmica. E aí a avaliação do impacto, ele auxilia no aperfeiçoamento contínuo, do desenho das políticas públicas.